em Gênesis 11 e depois 2 ou 3 versículos do capítulo 12. E logo fazemos a ponte para essa verdade que eu quero liberar sobre a sua vida. É algo de Deus, é uma palavra profética para a sua vida nesta manhã. Quantos já acharam Gênesis 11? Diga glória a Deus. Então a palavra de Deus diz do versículo 24: Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Abraão e Naor, tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, a fim, se você puder grifar, essa é a chave, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e ali habitaram. A fim de ir para a terra de Canaã. A Bíblia está nos dizendo que na história de Abraão, antes de começar com Abraão, já tinha começado com Tera, o seu pai. Ele tinha, a Bíblia não nos revela qual era o motivo, qual era a razão, o que moveu o coração desse velho a pegar o seu filho, sua nora, seu neto, e dizer: vamos para a terra de Canaã. E eles saem em viagem com o propósito de ir para Canaã. Certamente, eu não sei, isso é uma interpretação apenas minha, você pode interpretar da sua maneira, apenas impressões minhas, mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Certamente Tera entendia que havia um destino para ele em Canaã, que havia algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família em Canaã. Então ele se movimenta, não só ele, mas o restante da sua casa. 2 filhos já tinham talvez morrido, não fala de Naor, fala de Arã, que morreu, e talvez a esposa de Arã também tinha morrido, a Milca, porque só estava o neto, Ló, e Abrão na época, e Sarai. Ele pega todos e diz: nós vamos para Canaã. Eu creio que havia algum propósito, eu creio que havia alguma coisa que dizia para a Tera que é ali que eu tenho que ir. Mas a Bíblia diz que eles chegaram a um lugar que deram de nome de Arã, talvez em homenagem ao seu filho morto. E ali parou a viagem, permaneceu, viveu ali, e ali morreu Tera. No capítulo seguinte, parece-me que Deus estava dentro disso. Porque Deus dá continuidade a algo que Tera começou. E me faz entender e ter essa impressão que Deus estava fazendo algo com ele, que ele talvez não conseguiu chegar por alguma razão. Mas o capítulo 12, versículo seguinte, continuando a história, diz: ora, o Senhor disse a Abraão:
sai dessa tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Sai deste lugar onde estás, para um outro lugar que eu te mostrarei. Versículo 5 diz: Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E até a terra de Canaã chegaram. Essa última frase, chegaram, na realidade, conta o fim do começo. E aí depois relata como chegaram. Mas a Bíblia diz, Abrão estava em Harã, e Deus diz, agora sai dali para a terra que eu vou te mostrar. E era a mesma terra, Canaã. E Abrão toma sua esposa, os bens, propriedades, servos e servas, porque eles ficaram alguns anos ali. Cresceram ali. O pai deixou um legado ali. E eles vão agora para Canaã, e a Bíblia faz questão, já nesse versículo, antes de relatar os pormenores, de que Abraão chegou lá na terra de Canaã. O interessante dessa história não está nesse versículo aqui. O interessante, e a palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã, e eu quero te ajudar a entender o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Essa transição que Deus está trazendo e onde Deus quer nos levar. Eu quero usar exemplo desses dois personagens, Abrão e Tera. A Bíblia nos diz, e eu quero que você abra lá comigo, se você puder, rapidamente, nós vamos ver esses versículos. Em Josué, capítulo 24, versículo 3, 2 e 3, melhor, Josué 24, 2 e 3 diz: Diz então Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o conduziu por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Josué está num momento tão peculiar com o povo de Deus, e ele faz menção de algo há muito tempo atrás. Ele diz: nossos pais, começando inteira, moravam no outro lado do rio. Não entraram nesse lado. E depois Deus tomou o nosso pai Abrão e o fez atravessar o rio para este lado. Que era exatamente o que estava acontecendo com Josué e o povo. Eles estavam no outro lado do rio. Em outras palavras, havia um rio que separava Tera da terra de Canaã. E Tera, por alguma razão que eu não sei, decidiu ficar do lado da quem? Do rio. Onde ele ficou, em Harã, talvez estava muito próximo a este rio. Ele não tinha, talvez, coragem, talvez forças, talvez ânimo, talvez disposição para atravessar o rio e entrar na terra de Canaã. A Bíblia me faz entender, portanto, que havia um rio que separava Tera de Canaã. E Deus fez Abraão atravessar este rio. Se você lê a Bíblia, você vai descobrir muitas vezes
Deus fazendo indivíduos, ou uma comunidade inteira, um povo todo, uma nação inteira, atravessar para outro lado. Porque ali está o destino. O que eu tenho para te dizer nesta manhã? Há um rio que separa você e do seu destino em Deus. E você precisa atravessar esse rio para chegar onde Deus tem preparado para a tua vida. Amém? Sempre há um rio que precisamos atravessar. Se a gente estudar a Bíblia, nós vamos ver várias vezes algumas pessoas atravessando várias vezes rios. Não só uma vez, mas várias vezes. E todas as vezes que atravessaram os rios, experimentaram algo muito maior em Deus. Se nós vamos experimentar algo maior em Deus, se você vai adentrar num lugar muito maior, muito melhor em Deus, existe um rio que você precisa atravessar. Tera não atravessou. Talvez se contentou com onde chegou. Entenda que o destino era Canaã. Talvez ele nem sabia o que tinha lá. A Bíblia não nos dá detalhes, mas a maneira como algumas frases são usadas na Bíblia me faz entender, ter essa impressão para mim, que Tera talvez sabia de algo, mas ele se contentou em ficar onde ele chegou. Meu querido, minha querida, não se contenta em permanecer onde você chegou, porque Deus tem algo melhor, maior para você. Aleluia. Diga para a pessoa ao seu lado: não se contenta com onde você chegou. Existe muito mais. Existe muito mais de Deus. Existe muito mais da presença dEle. Existe muito mais das manifestações de Deus. Existe muito mais do reino de Deus. Existe muito mais que Deus quer fazer em nós e através de nós. Existe muito mais para a nossa igreja. Existe muito mais que Deus quer nos levar. Existe um destino muito maior em Deus. Não podemos nos contentar com esse lado do rio. Eu preciso atravessar. Lá em Guarapuava, Deus nos falou muito forte essa palavra, e usando outros textos que eu não estou citando-os aqui, e eu gosto de usar de vez em quando alguns termos em inglês, porque me parece que hoje em dia é o que mais pega, né? Hoje em dia é o que mais pega. Você tocou alguma palavra em inglês, bomba no Facebook, bomba no Twitter, bomba em todo lugar, né? Hoje nós usamos Facebook, Twitter, WhatsApp, nunca usamos nada em português. Entendeu? Então eu chamo essa travessia de crossover. Crossover. Não é uma bicicleta. E nem é um modelo de carro da Mitsubishi. É atravessar para outro lado. Aconteceu isso com Josué. Quando eles chegam no Rio Jordão, e eles vão ter que atravessar, porque esse rio os separava de onde estavam para com a terra da promessa, Canaã. Crossover. Elias, um dia, teve que atravessar o rio, para ele entrar no destino que Deus tinha para ele. E ele talvez, para entrar ali, atravessar, teve que usar a sua capa. E no outro lado, ele ia ser arrebatado com carruagem de fogo, cavalos e seus cavaleiros. Meu pai. Mas Eliseu, para ele entrar naquilo que Deus tinha para ele, também teve que usar a mesma capa e atravessar o rio. E atravessar o rio. Jacó diz isso a seu respeito. Eu quero ser rápido, então não vou ler esses textos. Mas quando você lê o que Jacó diz, o seu próprio testemunho, nós achamos
que o segredo estava em Jacó atravessar o deserto, ir para a casa de Labão, e tudo aquilo faz parte. Mas ele, no fim, quando ele encontra-se com seu irmão Esaú, depois, Jacó dá o seu testemunho. Ele diz: eu atravessei o rio, e quando atravessei o rio, eu era sozinho com apenas meu cajado. Mas eu atravessei o rio, e hoje eu volto com 2 bandos, próspero, expandindo e explodindo e abençoado de todos os lados. Jacó disse que ele precisou atravessar. A Bíblia não conta nenhum lugar onde Jacó estava atravessando um rio, mas ele diz que um dia ele teve que atravessar o rio para ele chegar onde ele chegou. Jacó diz isso. Entre Tera e Canaã havia um rio que ele não quis atravessar. Esse mesmo rio, Abraão atravessou. E quando ele atravessa, ele entra no destino. O que eu quero dizer, estou fazendo alegoria. Existe algo que você precisa atravessar para chegar onde Deus tem para você. E se você não atravessar, você vai ficar no outro lado, aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou te ajudar com como atravessar o meu rio. Como Jesus teve que atravessar várias vezes rios. Ele levou os discípulos a atravessarem várias vezes. E toda vez que eles atravessaram, conscientemente, Jesus diz: vamos atravessar para outro lado. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Pelo menos, citar algum exemplo, eu citei ontem à noite. Eles tiveram que atravessar o rio da Galileia. E quando eles atravessaram o rio da Galileia, para outro lado, aconteceu a multiplicação de pães e peixes. Depois atravessaram novamente para outro lado. E lá no outro lado, aconteceu a libertação do endemoniado gadareno. Eles tiveram que atravessar o mesmo rio da Galileia de novo. Mas dessa vez era tremendo. Jesus foi ao monte para orar e pediu que Pedro e os outros entrassem no barco e atravessassem. E foi quando Pedro andou sobre as águas. E foi quando eles enfrentaram a maior tempestade da sua vida. E foi quando Jesus veio ao encontro deles também andando pelas águas. E quando ele entrou no barco, a Bíblia diz, ele entrando no barco, imediatamente se encontraram no outro lado. Toda vez que você atravessa, você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai te levar para algo muito maior. Em Deuteronômio 9, Moisés diz isso ao povo de Israel. Deuteronômio 9:1, ele diz ao povo: hoje vocês vão atravessar o rio para outro lado e vão possuir nações maiores do que vocês, cidades maiores, povos maiores, cidades edificadas, cujos muros vão até os céus, coisas que vocês não plantaram, vocês vão comer. Vocês vão atravessar para outro lado, algo muito maior do que vocês mesmos vai acontecer com vocês. E hoje vocês vão atravessar. Eu vim com esse mesmo espírito, essa unção profética, declarar sobre alguém aqui nesta manhã. Hoje, não o hoje desse dia, sábado, mas hoje do tempo de Deus, no Kairos de Deus. Hoje, esse período de tempo, Deus está te levando pela mão para atravessar o rio para algo maior do que você. Hoje é o seu crossover. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado: hoje é o meu crossover. Eu vou atravessar para outro lado. Algo maior de Deus para a minha vida vai acontecer. Aleluia. Algumas coisas são importantes
são figuras, são ilustrações, que me parece que em todas as travessias do rio, eles usaram. Não se repetia em alguns, não se repetia em outros, mas sempre havia alguns elementos. Para eles atravessarem o mar vermelho, para outro lado, Deus mandou que Moisés estendesse a sua vara. No caso de Josué e o povo atravessar para o outro lado, Deus mandou que os levitas, sacerdotes, carregassem a arca e entrassem primeiro no rio Jordão e pisarem os pés e ficarem ali esperando, carregando a arca nos ombros. No caso de Elias e de Eliseu, eles tiveram que bater no rio com a capa e o rio se abriu. No caso de Jesus e seus discípulos, eles entraram no barco, mas houve situação que não tiveram nem por que remar até o outro lado, era apenas elemento presente, porque Jesus entrou no barco e o barco estava no outro lado. Mas estou falando de alguma coisa que a Bíblia me faz entender que acompanhava, alguma coisa que eles faziam que era diferente de cada um. Existem chaves para você abrir o caminho para aquilo que Deus tem para a sua vida. Algumas dessas chaves, apenas algumas, que a Bíblia nos mostra, que a experiência com Deus, ao andar com Deus nos mostra. Uma dessas chaves, a adoração, é uma chave poderosíssima para abrir a porta, para romper. Celebração, louvor e adoração. Eu coloco todos esses numa categoria. É uma chave. Outra chave, a fé. Tem que exercer a fé. Mover-se em fé. Crer. Declarar. Uma outra chave, jejum e oração. Josué diz para o povo, vamos nos consagrar 3 dias. Vamos nos separar. Vamos nos purificar. Vamos nos isentar de algumas coisas por 3 dias, porque no terceiro dia Deus vai fazer algo. Mas eu quero falar da chave da oração. Da chave da oração. Quando nós oramos e oramos e oramos até que algo rompa. Esse é o que muito pouco é usado. Nós não aprendemos a orar até que. Só que as promessas em relação à oração é orar até que venha a resposta. Até que a porta se abra. Ele diz, buscar e a porta se abrirá. Nós buscamos e mesmo quando a porta nem se abriu ainda paramos. Mas a Bíblia nos faz entender que eu devo fazer até que. Eu devo bater no rio até que ele se abra. Eu devo ficar com os pés no rio carregando a arca até que todo o rio se seque e todo o povo passe. Eu devo estender a vara até que o mar se abra e todo o povo atravesse. Eu devo orar até que aconteça. Por isso a Bíblia, normalmente, quando ensina sobre oração, há um elemento de perseverança com a oração. As 2 vezes, somente 2 vezes, registradas na Bíblia, que o Senhor Jesus ensina os discípulos, prático, sobre oração. Primeiro, Jesus diz sobre a mulher importuna, que persiste na porta do juiz, mesmo que o juiz iníquo não a atende. Ela vai todo dia, até que o juiz a atende. E Jesus diz, por isso eu vos digo, orar sem cessar, perseverar, até que, ele está ensinando sobre oração, até que a porta me abre.
Quando você tem uma chave para abrir uma porta, tem um tambor lá na fechadura, você gira a chave até que dá um clique. Até que algo muda. Até que a porta se abre. Você não envia a chave, a porta não abre. E às vezes tem tambor que você tem que girar e virar 2 vezes. Não é verdade? Poucas tem que virar 3 vezes. O que isso está me dizendo? Que chave você usa até que abre. Amém? E a Bíblia diz, eu e você devemos perseverar em oração. Jesus diz para os discípulos, esperar em Jerusalém, não fazendo churrasco. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Parece que ele não diz. Jesus não diz em palavras claras, preto e branco. Vão lá em Jerusalém, ficam orando. Ele diz esperar em Jerusalém. Mas a palavra esperar tem a ver com oração. Espera no Senhor. Quer dizer, eu estou aqui, Deus, até que o Senhor fala. Eu estou na sua presença. Isso é esperar. Então os discípulos entenderam. E Jesus diz, até que do alto vier poder. Enquanto não vir, não saiam desse lugar. Essa é a oração. A chave que abre o caminho. É até que algo mexa. Até que algo dá um clique. Nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos orar. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 2 dias, 5 dias, 2 semanas, orando direto, até que a porta se abra. Mas eu vim te instigar nesta manhã. Onde Deus quer te levar, aquilo que Deus quer te revelar, o que Deus quer manifestar na sua vida, está no outro lado do rio. E você vai precisar atravessar o rio até pisar no outro lado. E uma das chaves que vai te ajudar é a oração perseverante. Até que. Então, algo que precisa mudar em nós. Todos nós, ministros de louvor, músicos, levitas, pastores, é aprender a usar a chave até que vira todo o tambor, até que a porta se abra. Amém? Dentro disso, existe uma chave muito especial da oração. Há cerca de 35 anos atrás, muito tempo, Deus me deu uma visão que mudou minha vida de oração para sempre. Eu era adolescente, lá na terra de Gana, na África Ocidental, 35 anos atrás. Fazia parte de um ministério que estava muito forte no país. Estávamos vivenciando um avivamento. Nos colégios, nas universidades, algo muito forte, que arrastou sobre a nação. E eu tive o privilégio de fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. E eu me lembro, estávamos preparando para algumas cruzadas, nosso grupo. Nós vimos tantas coisas. Nós vimos, eu acho que eu já compartilhei isso, bem nos primeiras participações na escola, tem que ir para os arquivos. Uma vila que era só surdo e mudo. A vila inteira, 90% nascia surdo e mudo por causa de uma maldição sobre aquela vila. Pai, mãe, filho, tio, vô, vó, bisavó, neto, bisneto. Um ou outro escapava da genética. E um desses se tornou chefe da vila. E ele convidou o nosso ministério para fazer uma cruzada nessa vila. E as pessoas dizem, mas como que você vai? Isso 35 anos atrás, nem língua de surdo e mudo se sabia falar direito. Como que vocês? Não sabemos, mas nós vamos.
Nós tiramos dias, semanas, orando até que no reino espiritual, o tambor girou. Aí nós sabíamos que apenas é só entrar lá, algo ia acontecer. Porque no reino espiritual já estava aberta a porta. Jesus disse: eu vos dou chaves do reino. O que abrirem aqui será aberto nos céus. Só que nós não usamos as chaves. E naquela preparação que estávamos em jejum e oração, o Espírito Santo me levou a um lugar no Espírito. Ele me levou, como Ezequiel conta, que ele estava um dia na praia orando, o Espírito de Deus o levou para Jerusalém. O Espírito Santo me levou a um lugar, um dos castelos que tem em toda a costa de Gana. Na época de escravidão, eles construíam fortes, fortalezas, castelos, onde os escravos eram guardados, aguardando, esperando os navios negreiros, os navios vinham para levar os escravos. E era um lugar muito terrível. Muito terrível. Se você entrar lá, você sente a opressão. Terrível, mas é muito bonito. Levou anos para construir. E o Espírito Santo me levou para um desses, cheio de gente, no reino espiritual. Todos acorrentados, em salas diferentes, com portões diferentes, com fechaduras diferentes, cadeados diferentes. Mas nessa viagem, o Espírito Santo me mostrou uma chave que colocou na minha mão. Eu estava ali com o grupo e eu era o responsável da intercessão do grupo, do ministério. Eu era o diretor da intercessão. Tem um outro irmão que sempre vem para Guarapuava, nós andamos juntos há anos, crescemos juntos, ele era o presidente do ministério, e eu estava com a chave pequenininha na minha mão, e eu percebia que não importava a fechadura, não importava o cadeado, não importava a corrente, não importava, toda vez que eu usava essa mesma chave, abria-se. E eu acordei dessa visão. Perguntei: Deus, o que quer dizer? Deus disse: eu quero te ensinar. Existe uma chave entre todas as chaves, que se chama chave mestra. Se você souber usar a chave mestra, toda e qualquer porta vai se abrir. E nós entendemos, começamos a estudar as Escrituras, e nós entendemos o que é essa chave mestra. Reuni o grupo que estávamos em jejum e oração, intercedendo, preparando-nos para aquela grande cruzada. Era grande cruzada numa vila pequenininha. Eu acho que tinha 3.000 pessoas, 4.000 pessoas naquela vila. Mas para nós era uma grande cruzada, porque era todo mundo surdo e mudo. E nós começamos a usar essa chave mestra. Gastamos horas, dias, semanas. Mas antes de nós chegarmos lá, nós já sabíamos, nós já abrimos a porta. Então, quando chegamos lá, montamos equipamento de som, fizemos o palco. As pessoas começaram a sair das suas casas por curiosidade, porque ninguém ia lá fazer alguma coisa. Todo mundo, naquela época, muito rejeitado, e morava numa vila distante, no interior do país. Pobres. Então a curiosidade, criançada, tudo correndo para lá. E nós começamos a tocar, o grupo começou a tocar, e nosso grupo lá atrás, eles não ouviam nada. O pregador, um dos diretores do grupo, começou a pregar, mas ele não pregou para aquele povo. Porque o povo estava lá, mas só estava vendo gente nova que nunca aparece na nossa vila. E o que é aquilo lá? Eles nem sei o que eles falavam entre eles. Não, eu nunca aprendi essa. Então, o pregador só falava para nós. E ele trouxe uma palavra para nós do ministério. 3 comandos de fé. Ele diz como Jesus revelou para ele. Várias vezes, Jesus usava 3 comandos de fé e os milagres aconteciam. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito, anda. Então ele começou a ensinar, isso começou a ferver a fé em nossos corações. E ele pregou 30 minutos e depois ele terminou e disse: então agora nós vamos para a prática. Vocês vão entrar no meio desse povo, enfia o dedo em cada ouvido e vocês vão dar 3 comandos de fé. Meu querido,
nunca vi algo semelhante. Naquela noite, todos foram libertos. Até hoje, tem igrejas grandes, fortes naquela vila. Vô, bisavô, neto, bisneto, começaram a falar e ouvir pela primeira vez, em bandos. Eu não estou falando de um surdo-mudo, eu estou falando de uma vila inteira. O que abriu essa porta? Quando nós oramos no Espírito. Efésios 5 diz, Efésios 6, toma sobre vós toda a armadura de Deus. E ele descreve capacete, espada, e ele termina, ele diz, fazendo tudo isso, orando em todo o tempo, no Espírito. Ele diz, nós fazemos tudo, armadura, espada, fazemos tudo, são apenas ilustrações. Mas diz, você faz tudo isso, orando em todo o tempo, orando no Espírito. Alguns não sabem bem o que é orar no Espírito. Acham que orar no Espírito é ficar quietinho. Esse é orar com a mente. E a Bíblia diz que Deus responde quando a gente ora com a mente. Mas a Bíblia não chama isso de orar no Espírito. Mesmo Efésios diz, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque eu fiquei pensando, Deus respondeu. Ele responde, é uma oração, mas isso não é orar no Espírito. Paulo nos diz o que é orar no Espírito. Na sua carta aos Coríntios. Ele diz, o que eu falei? Orarei no meu Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Ele diz, quando eu oro em outras línguas, de fato, meu espírito ora. Minha mente é infrutífera, mas no espírito eu falo em mistérios. E Deus que conhece e entende, Ele me responde. Eu oro no espírito, mas também eu oro no meu entendimento. Eu canto no Espírito, mas também eu canto no meu entendimento. Portanto, a Bíblia é bem clara o que é orar no Espírito. Por isso, Deus derrama isso sobre todos quando são batizados e cheios do Espírito Santo, a capacidade, conforme Ele nos dá, para orar no Espírito. Não é uma coisa específica para um e outro, não. Todos, no dia de Pentecostes, todos, não é aquele dom, existe o dom, não é aquele dom que não é para todo mundo, cada um tem o seu, que nós estudamos hoje pela manhã. Esse orar no Espírito não é um dom, é uma capacitação do Espírito Santo sobre nós, quando nós somos batizados no Espírito Santo, e não é um dom. Batismo no Espírito Santo não é um dom, batismo no Espírito Santo é uma manifestação da graça de Deus para todos, é para vós, os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos, diz a palavra de Deus. Não é para alguns. Então, por isso Deus faz questão de derramar seu Espírito sobre nós. Ele não faz questão de derramar sobre um ou outro. Ele faz questão sobre todos nós. Porque junto com o derramar do Espírito Santo, nós começamos a orar na linguagem espiritual. E junto, Romanos, Paulo diz, quando oro no Espírito, não sou eu que estou orando apenas, mas o Espírito Santo, Paracletos de Deus, se ajusta a mim e ora junto comigo. Ele ora comigo, intercede comigo, e Deus que entende o que vai na mente e no coração do Espírito me responde. É algo sobrenatural, é uma chave que Deus está nos dando aqui na terra para qualquer um de nós usar. Eu posso não saber usar o louvor, posso não saber usar a fé, posso não saber usar a adoração, posso não saber usar o jejum, posso não ser perito em
algumas chaves, outros têm, mas existe esta chave que todos nós podemos usar, e você tem direito a usá-la. E Deus diz para mim naquela época que essa é a chave mestra. Pode não saber usar seu instrumento para tocar, pode não ter capa para bater no rio, pode não ter cajado para abrir. Tem algumas portas que eu abro com o meu cajado pastoral na vida das ovelhas, quando falo algo e acontece na vida deles, e eles sabem disso, que se eu não falar, a porta não vai abrir. Tem algumas chaves na Bíblia, não há tempo para ensinar isso, mas existe uma chave mestra que todos podem usar, e quando você começa a usá-la na oração, orando em todo o tempo, orando no Espírito, vai demorar ou ser rápida, eu não sei quanto tempo o tambor vai levar para girar, uma virada só, 2 viradas ou 3 viradas, até que, mas uma coisa eu garanto para você: se você desenvolver o hábito de se fechar ou de se colocar e permanecer na brecha, orando no Espírito, até que algo aconteça no reino espiritual, você vai atravessar para outro lado. Diga para o irmão: hoje começou o meu crossover. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero te instigar a gastar tempo orando no Espírito. Como falei ontem à noite, se você gastasse o tanto quanto tempo você gasta com o seu instrumento, por dia, por semana, com a sua voz, ouvindo outras músicas, são muito importantes, com os seus ensaios, preparando sua mensagem, estudando concordância e grego e não sei o quê, e são tudo importante. Eu gasto tempo estudando a palavra, mas eu gasto muito mais orando no Espírito. Eu gasto muito mais, porque Deus me mostrou que na medida que eu gasto tempo orando no Espírito, algumas coisas estão acontecendo. A carta de Judas diz: edificando-se na sua santíssima fé, orando no Espírito. Ele diz que quando eu fico orando no Espírito, pode ser que minha mente é infrutífera, e a Bíblia diz isso. Às vezes eu vou sentir até cãibra, até na boca sinto cãibra, mas eu não paro, até que. Só que esse até que pode ser que minha fé está sendo edificada, está sendo enrobustecida, está crescendo. Daqui a pouco a montanha vai sair do lugar. Em Coríntios, Paulo diz que quem profetiza fala à igreja para edificação, mas quem ora em outras línguas no Espírito edifica-se a si mesmo. Agora, Deus quer que eu me edifico e você não. Claro que não. Deus quer que todo mundo se edifica, porque esse edificar-se é crescer por dentro, construir, levantar fortalezas. A fé se torna robusta, a palavra se torna clara, e ainda os dons que falamos hoje pela manhã, são ativados na nossa vida, quando você aprenda a usar a chave mestra. Naquele dia, 35 anos atrás para hoje, eu nunca mais abri mão disso. Eu já vi portas se abrirem. Até o casamento abriu. Eu sei que a maioria aqui sonha casar. Eu quero um dia, na escola adorando, eu vou falar sobre casamento. Gente, casamento é importante para a sua vida. Se você não casar direito, você está lascado.
Casamento não é para te fazer feliz. Nenhuma mulher vai te fazer feliz. Nenhum homem vai te fazer feliz. Eu quero separar um dia para ministrar isso na escola adorando. Deus não te dá uma mulher para você ser feliz. Deus não te dá um homem para você ser feliz. Você deve ser feliz nele. Deus te dá uma mulher para ser sua auxiliadora, para realizar o propósito de Deus. Por isso que o casamento é importante. Você não vai realizar plenamente o que Deus tem para você sem essa pessoa. E essa pessoa vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Seus filhos são para a continuação daquilo que Deus começou em você. Família é muito importante. Eu quero ministrar isso algum dia. Porque você vai entender por que você está casado com aquela pessoa. Me parece que não entende, não cai a ficha. Mas você vai entender como fazer isso romper. Em oração. A Bíblia diz isso, Pedro diz isso para as mulheres. Leia, Pedro diz isso. Vós mulheres cujos maridos não obedecem à verdade, não é por muito falar. Joelho no chão. Oração. E ele diz, vós maridos sabei tratar com honra as vossas mulheres como vasos frágeis, senão até a vossa oração será impedida. É sério. Eu dou graças a Deus, porque por muitos dias, semanas, meses eu estava orando e parecia louco. E eu sou louco, algumas coisas que eu faço não se faz em nenhum lugar, mas alguns lugares me permitem fazer, outros não me chamam mais. Eu morava em Campinas antes de mudar-me para onde estamos, e eu estava todo dia, tirava horas. E às vezes quando não podia ficar num lugar, onde eu estou indo, estou no carro, estou na rua, estou no ônibus, eu não quero nem saber. Estou na rua, andando sozinho. Às vezes eu sentava no Bob's, tomando milkshake de ovo maltine. Olhando no vidro assim, o povo passando para a rua Francisco Glicério, bem no centro de Campinas, aquela multidão. E eu sentava ali 2, 3 horas, com só um copão de milkshake. Deus, eu preciso entrar no meio desse povo. Irmãos, Deus levantou um ministério naquela época lá em Campinas. Nós vimos gente se converter como nunca antes. Vimos um colégio inteiro se render a Jesus, principal, professor, tudo. E era um dos piores colégios, colégio Ateneu, na época em Campinas. Era um dos piores colégios, onde a droga rolava solta. Ninguém podia entrar lá. O principal da colégio, o diretor, nem deixou nos entrar. Nós ficávamos fora do colégio, mas nós perseveramos em oração e cercando aquele colégio e declarando. E um dia uma brecha abriu-se e entramos, entregamos um folheto e os escola à noite, as aulas todas pararam. Os alunos disseram para o professor, deixa aqueles meninos falar o que eles querem para nós. Eu entrava em cada sala, 5 minutos de evangelho. Você já pregou 5 minutos todo o evangelho? Eu pregava 5 minutos e toda a sala entregava a vida para Jesus. Sala em sala, sala em sala, sala em sala. Qual era o segredo? O segredo não era o show que nós fizemos. Montamos um show naquele colégio. Tem gente que faz amém. Eu já fiz amém. Mas o segredo não era a música, não era o show, não era o panfleto, não era a dança, o street dance. Não, é a porta que abrimos orando no Espírito. A porta que abrimos. Eu levei um grupo de jovens por 3 anos contínuos, todo final de ano, na época que eu morei em Campinas, para a Praia Grande, em Santos, perto de Santos, festa da Iemanjá.
Nós chegávamos lá, meus queridos, nós passamos 2, 3 meses, pegava aqueles jovens, trancavam eles. Vocês vão orar até que? O brasileiro não gosta disso. Você tem que aprender isso. Lá na África nós fomos treinados assim. Vocês escutam de coisas que Deus está fazendo na África, e vocês acham que maravilha, que Deus, por que não faz aqui? Vai lá, você vai ver. Vai lá para a Coreia, você vai ver. Por que Deus não faz aqui? Vai lá, você vai ver. Eles estão nas montanhas, até que algo aconteça. Até que algo. 3 anos consecutivos, centenas, dezenas, e lá na Praia Grande, tudo vestido de branco, com flores para Iemanjá, e todos entravam no nosso ônibus, caindo endemoniados, e eram libertos, e eram salvos. O demônio não baixava nas tendas, porque nós mandamos uma tenda, a tenda do Pai, e quem entrava naquela tenda do Pai saía liberto. Naquela rua de Campinas, eu estava orando, o Espírito Santo, Deus falou comigo. Ontem eu falei da voz audível. Eu ouvi novamente a voz audível dele. Ele falou comigo 20 anos atrás, naquela rua José Paulino. Ele falou: eu vou te levar para o sul do país. Você vai para uma cidade pequenininha, não conhecida. O nome é até difícil de pronunciar. Isso vai ser uma das marcas, um dos sinais. Sempre você vai ouvir pessoas falar o nome dessa cidade com dificuldade, sempre. E no sul você vai conhecer a tua esposa. Por isso que eu falei de casamento. Ela é assim, assada. Vem de uma família assim, o pai faz isso e isso e isso. Voz audível. Levou 1 ano para se cumprir. Você acha que o que eu fazia nesse 1 ano? Se Deus quiser cumprir. Não. Todo dia. Até que acontecer. Até que acontecer. E hoje estamos lá, na cidade de Guarapuava. Várias vezes as pessoas Garapava. O Espírito Santo disse: você está lembrado? Um dia minha esposa vai vir aqui ministrar. Tremenda mulher de Deus. Deus nos deu uma família maravilhosa. E a cidade de Guarapuava está sendo transformada. Fala de uma igreja que transforma a sua cidade. Está acontecendo em Guarapuava. A cidade está sendo... Não é todo mundo que vem para a nossa igreja. E Deus não diz: eu vou trazer todo mundo na cidade para a sua igreja. Eu não tenho... Deus diz: você vai transformá-la. E vai para outras nações. Estamos enviando pessoas. Deus está fazendo algo. Eu não sei qual é o teu destino, mas o que vai te fazer atravessar o rio para o teu destino são algumas chaves. E uma delas, a principal de todas as chaves, eu não tenho tempo para dar mais embasamento bíblico, é orar no Espírito. Mas Jesus nunca orou no Espírito. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Antes de fazer algumas afirmações. Quando os discípulos voltaram, depois de expulsar demônios, estavam alegres, pulando, cantando. Jesus diz: eu vi Satanás cair como um raio. Lê o relato. Ela diz: em espírito. Em espírito, não na mente. Jesus gemeu. O que é gemer no espírito? Vai para Romanos. O Espírito Santo intercede em nós através de gemidos e palavras inexprimíveis.
A Bíblia se explica, cara. Não cria doutrina. Está lá. E você acha que Jesus ficava em cima do monte a noite inteira fazendo o quê? Foi que ele ficava lá, orando, sim. Mas você acha que ele orava como? Jesus é Jesus. Você consegue ficar 12 horas orando em português? Vai. Você não vai conseguir. A Bíblia diz: Jesus foi ungido com o Espírito Santo, assim como você e eu. Ele precisou ser guiado pelo Espírito Santo, assim como você e eu. E ele precisou orar no Espírito, assim como você e eu. Tudo que ele recebeu do Pai, ele deu a nós também. Ele diz: o que eu recebi do Pai, eu dou a vós. Recebei o Espírito Santo. Ele diz: não me ouse sair sem receber. Você acha que ele saiu sem? Leia. Ele foi para o deserto, de jejum e oração, 40 dias. Ele foi levado pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito. É para você também. Que oração. Amém. Eu queria ter mais tempo para você fazer isso. Mas eu quero que você pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Hoje, diga para a pessoa que está segurando na mão: hoje está começando o teu crossover. Você vai atravessar o rio para outro lado, para o destino que Deus preparou para você. Algo maior do que você mesmo. Você crê nisso? Eu não estou dizendo que hoje, 15 para meio-dia, dia 18 de janeiro, hoje, eu estou falando do Kairos, o tempo de Deus. Porque eu não sei até que aconteça com você. Mas hoje você está colocando o pé no rio. Josué diz para os levitas: põe o pé no rio e anda. Irmãos, eles não ficaram na beira do rio. Leia a Bíblia. Eles não ficaram com um pezinho, com a arca, que eles tiveram que entrar. E o texto diz mais adiante: pousar os pés no rio. Ficar ali com o rio transbordando. Eles entraram, o rio batendo nos joelhos, nas canelas, pousar e carregar. Até que não aconteceu assim. A Bíblia diz: enquanto estavam aqui com os pés e a água batendo, Deus lá, uma outra cidade, levantou uma barreira da água. E a água continuou correndo até secar. Eles não estavam vendo. Eles só estavam vendo a água ainda. Daqui a pouco parece que estava diminuindo o volume. Mas Deus já tinha levantado uma barreira. E daqui a pouco secou. Por isso a Bíblia diz que eles teriam que tirar pedras. 12 pedras. De onde estavam os pés dos sacerdotes. Estavam na água. Até que abrir. Até abrir. Você precisa aprender a orar até vir a resposta. E às vezes a resposta, esse até, não quer dizer materializar necessariamente. Às vezes no espírito você já sente. Deu um clique, a porta se abriu. Aí você sai louvando, cantando, dando graças a Deus, mas ninguém viu nada ainda. Mas eu sei que a porta abriu. Por que eu sei que abriu? Por que eu sei que o rio abriu? Por que eu sei que o caminho abriu? Porque eu estive no lugar secreto. E eu estive lá usando a chave mestra até os tambores girar. E eu sei que a porta abriu. Só agora falta materializar. Mas é assim que a gente toma as coisas no reino espiritual.
e trazemos para cá. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas assim que você toma de lá e traz para a sua vida, para a sua realidade, há algo mais. Mas para você ter algo mais, você precisa mergulhar e gastar tempo na presença dele, orando no Espírito, até que, se você não está disposto a pagar esse preço, você não está disposto a entrar no próximo mover de Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã, instigar, estimular você. Se eu pudesse pegar você, é porque eu amejo tanto aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Há muito mais. A sua casa vai ser diferente, seu ministério vai ser diferente, sua igreja vai ser diferente, sua cidade vai ser diferente. Há algo mais para possuir cidades e nações e povos maiores do que vós mesmos. Hoje atravessa o rio para outro lado. Tera se contentou com o outro lado e ficou em Harã. Era para ir para Canaã. Eu não sei porque ele não foi, mas Abraão levantou-se e atravessou. Josué 24 diz isso. Josué diz: vossos pais Tera, Naor ficaram no outro lado do rio, mas o nosso pai Abraão atravessou e veio para cá. E é por isso nós também estamos aqui, atravessamos o Jordão e viemos para cá. Há um rio entre você e aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa atravessar esse rio. Ezequiel 38, se não me engano, o 40, eu não confundo as duas referências, um sobre o vale de ossos, outro sobre o rio que sai debaixo do trono, que passa da porta oriental. E o anjo leva o profeta a entrar no rio, a atravessar o rio. Ele entra, dava até os ateiros, depois até os joelhos, depois até os ombros. E ele não pôde mais andar, tem que atravessar nado. E quando ele chega no outro lado da margem, ele diz que ele viu tudo se vivia no outro lado da margem. Tudo. Você precisa chegar do outro lado da margem. E tem várias chaves, mas a principal que eu quero deixar com você nesta manhã é orar, 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 até que. E orar, orar. E o que vai te ajudar a orar tanto assim, até que. É por isso o Espírito Santo do Senhor veio sobre ti, para ajudar-te, para interceder junto contigo, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar direito. A própria Bíblia diz: o Espírito Santo se coloca ao nosso lado, aliado, para orar junto conosco, intercedendo com gemidos inexprimíveis.